Um abraço negro traz felicidade. Nego sem emprego fica sem sossego. Nega é a raiz da liberdade. Nega é a raiz da liberdade. Nega é a raiz da liberdade. Ah, beleza, 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 beleza! Alô, família, olha nós aqui, Marcelo Correia. Kézia Neves. Vixe, coisa linda. Olha aí, primeiro programa, hein, Kézia? Primeiro de muitos, né? Se Deus quiser, só pra frente Vamos agora. pra cima. Pode pretos, pode preta. Esse é o Pó de Pretos, porque preto também pode. Aí sim, coisa linda. E você sabe que hoje nós temos o nosso primeiro convidado. Coisa linda, gente. Coisa linda. Vou falar pra vocês, ele com aquela... Que carisma que ele tem. O sorriso. O quê? Você precisa de ver o swing do preto. E a Chica? Ô, louco! gente. Com vocês, ele! Delei Gomes! Mas peraí, Eita, como coisa que boa. chama? A galera te chama de Delei Gomes, professor Delei, como é que é? Rapaz, ó, eu nasci Vanderlei, né? Vanderlei. Ah. Meu nome é Vanderlei Gomes dos Santos. Aí uma certa vez lá, quando criança, Lelei, olha isso. Pronto, me entreguei já agora aqui. Lelei na infância. Delei acho que surgiu, sei lá, depois na época da Câmara, eu acho. E depois Delei Gomes, quando surgiu a dança de salão na minha vida, né? Então, de lá pra cá é Delei Gomes, às vezes professor Delei. Mas o que você mais gosta? Rapaz, é Delei Gomes, né? Delei Tá Gomes. bom, Então vamos lá, né, Delei Kézia? Gomes. Delei Gomes, por favor, chique, hein? Não muda, hein? Delei Gomes, tá? Delei. Você sabe que a Kézia tava treinando aqui, ela falou assim, tô louca, eu tô com uns passinhos de tango aí. Sim, Vou aproveitar o delay. Opa, Nós vamos fazer aqui. Dá pra fazer os passinhos hoje? fechado. Vamos sim. Tango, tchá-tchá-tchá. Olha aí, coisa salsa, bolero e samba, né? De samba, Não é? de samba, de E samba. E o samba e que não pode samba. faltar. Não pode. Professor Delei Gomes, seja bem-vindo ao Pode Preto, né, Kézia? Isso aí. Fique à vontade. Ó, eu quero começar já Sim. pegando num ponto que eu tava ouvindo um podcast, um Delei Gomes falando. E aí ele soltou assim: eu já perdi muitas damas porque eu não sabia dançar. Como assim não sabia dançar, Delei? Olha, eu nasci numa família onde a minha mãe, na verdade, dançou comigo na minha formatura. Cara, que benção, hein? Dançamos uma valsa lá da hora. Nossa, sem comentários. Você pisou no Só pé que da olha mamãe? só, não, fomos bem. Foi bem. Fui bem. Só que assim, o anterior a isso, meu pai, ele já curtia dança. Ele curtia, ia pra baile, e às vezes ia só, mas ia pra baile. Só que assim, a minha família toda não dança, e eu sou o mais novo da família de 5 irmãos. E eu falei, misericórdia, não sabia. E aí e aí saía pra noite, né? Inclusive, saía pra noite onde, Kézia? Nos bailes aqui, ó, desse amigo aqui. Opa, nos eventos do Marcelo. Ah, mas não era meu primo, Marcelão. não. Eu acho que era papai, hein? Marcelão já botava pra ferver nessa cidade, gente. Que é isso? Então, a gente tinha toque de malícia, né? A gente tá com toque de malícia e os outros grupos dos outros amigos Sem também. luxo, Sem grupo luxo, Essência. essência. Rapaz, essa família toda aí me colocava pra dentro dos shows, né? Não tinha nem grana direito, Marcelão. Você não sabe disso, né? Mas eu entrava de graça. Entrava de graça nos teus eventos, cara. Você bacana, não pô. tá entendendo. Fora o Dé pulava os muros e levava a galera dele, cara. Por isso que o evento nunca foi pro evento, não dava lucro. Não dava lucro. Mas tinha felicidade, Marcelo. Põe felicidade nisso, pelo amor de Deus. E aí, nessa fase, era onde acontecia tudo isso, quer dizer, perdi a dama porque só ficava olhando. E as meninas lá, tudo no ziriguidum, e eu lá só assistindo. Não sabia, pegou um dia, eu falei, cara, eu preciso resolver minha vida. E aí eu voltei pra casa e comecei a dar uns pulinhos lá, dava uns pulinhos pra cá, uns pulinhos pra lá e não sei o quê. E aí parece que um dia uma varinha de cordão, assim, puf, Delei já sabe dançar. Mentira, gente. Nada disso. Se não treinar, não vai. A galera fala assim, pô, mas
tá no sangue. Você é preto, você não sei o quê, tá na raiz. E parece que vocês já nasceram com a malemolência, com o ziriguidum. Mentira. A gente já nasce com essa responsabilidade de saber dançar, saber cantar. Ser preto, você sabe, você sabe. Pronto. Já sabe tocar pandeiro, já sabe tocar cavaquinho. Falar nisso, eu preciso fazer umas aulas de pandeiro, Opa! Não sei, eu falei com o Paulo César, que toca de vez em quando. Grande Paulão, grande percussionista. Eu falei, Paulo, eu preciso aprender isso aí, rapaz. Até hoje não me ensinou. Mas eu ainda vou chegar lá. E na faculdade acontecia isso aí. A galera toda saía pra tocar na frente da faculdade, tum, e não sei o quê. E eu também só assistindo. Mas eu falei, não, o samba no pé deixa comigo, eu quero aprender isso aí. E aí foi, né? Eu tive a experiência de estar lá na cidade de Santos com, sei lá, 20 anos aproximadamente. Fomos eu, meu primo e mais um amigo aqui. E lá nos encontramos com um primo de lá. E fomos num grande baile em São Vicente, acho que foi. Cara, nossa, um salão gigante, enorme, assim. E aí meu primo falou, Delei, dança aí. Eu falei, não dou conta, né? Aí agora, sabe o que ele fala? Ele fala assim, Delei, tchá. Porque agora eu danço, né? Naquela época eu não sabia fazer nada. Dança muito, hein? E ele falava, nossa, como que pode? Você não sabia nada e agora você sabe? E aí, nesse tempo, você tava com quantos anos? Era na época de 18, entre 18, 19, 20 anos de idade. Era uma fase boa. Aí, juventude, aprenda nessa fase. Porque essa é a fase boa de aprender, porque você vai, voar. E aí, nessa aí, eu fui brincando um pouquinho aqui, ali, um pouquinho aqui, ali. E as coisas foram acontecendo, né? E depois veio faculdade. Na faculdade eu tive a oportunidade de apresentar na formatura, né? Algumas danças. Inclusive o tango, que você vai dançar daqui a pouco. Daqui a pouco. E aí, poxa, aí foi muito 10. E a parte de fato, ser professor de dança de salão, porque na minha vida veio educação física primeiro, né? Eu amo de paixão. O esporte na minha vida é algo louco, assim. Eu sou apaixonado. Você é formado em educação física. Sou formado em educação física, legal, exatamente. Legal. E, na verdade, o sonho era ser jogador de futebol, né? Caramba. Que é a minha área também. Que eu joga muito. Boleiro. E aí não rolou, eu também fiz atletismo, eu fui campeão. Fui campeão de jogos escolares, com o professor Mendonça. Professor Mendonça, Luiz Mendonça, na época do Santos Aguiar. Ele foi meu professor lá, me tornou um campeão. Eu acho que não só um campeão do esporte, mas um campeão na vida. Essa que é a verdade. E aí, depois eu tive com ele na faculdade, ele foi meu professor na faculdade. Ele faleceu, uma pena da gente ter perdido o professor Luiz, né? O professor Mendonça, né? Na escola, no Santos Aguiar era Luiz. Sim. Na faculdade era Mendonça. Você estava falando sobre como te chamar, né? Delei, o Delei gosta, o professor Delei. Então, cada canto era uma coisa para ele. Mas fantástico, me ajudou muito na minha trajetória, assim, de vida. E aí, indo para a faculdade, enfim, como eu disse, do sonho de ser jogador, depois atletismo. E depois não aconteceu nada disso. Falei, opa, peraí. Vamos fazer. Aí foram levar um folder na escola e aí eu pude escolher, né, ser professor da área de educação física. E aí, meu irmão, Kézia, poxa. Aí horizonte. Subiu, assim. Que bacana. Que legal. 10, cara, muito 10. E é isso. E da família, você quantos irmãos você tem? São 5 filhos, né? Sou o quinto, né? Você é o quinto? Eu sou o... Você é o mais novo. É o que finalizou. E tem uma caçula. E tem uma história interessante, porque eu tenho uma irmã, né? Aliás, a minha irmã, que é guerreira, braço direito, tá nos meus eventos direto, faz parte das minhas atividades e tal. E é super parceira. E aí, depois veio um outro irmão que, na verdade, faleceu, infartou na frente dos meus pais e tal. E, enfim, depois eu tenho 2 irmãos pedreiros, fantástico, excelente profissionais. E eu sou o rapa do tacho, né, que fala. É assim? E é interessante porque meu pai e minha mãe falaram assim, vamos brincar um pouco. Fizeram um. Aí, depois de um ano, fizeram mais um. Depois daí, 2 anos, mais outro. E era de cada 2 anos, né? Depois falou assim, veio uma mulher, veio 3 homens, vamos parar com esse negócio. Né? Meu pai acho que queria mais um homem, né? E a minha mãe acho que uma mulher, né?
E daí esperaram 4 anos. Eu só vim depois do penúltimo, né? No caso, eu sou o último. Depois de 4 anos. A fábrica era 1 ano, 2 anos, 2 anos, 2 anos. E aí esticou 4 anos. E aí nasceu, né? Delei Gomes lá, que na verdade não era Delei Gomes ainda, né? Vanderlei. Aí, poxa, eu tenho uma família fantástica. Faço tudo por eles, tudo aquilo que eu posso, né? Tudo aquilo que eu consigo. Na nossa geração, na nossa família, eles, meus irmãos, eles não conseguiram atingir o nível superior. Eles fizeram o nível que a gente chamava de primário, na verdade, nós chamamos de Fundamental 1, Fundamental 2. Depois o ensino médio não concluíram. E eu tive essa oportunidade. Graças a Deus. Foi muito na raça, foi muito na luta, sim. Bacana. E aí, depois eu fiz, né? Me formei em Educação Física, iniciei algumas pós. Depois eu tive a oportunidade de iniciar, mas aí acabei parando por conta da dança. Eu tive a oportunidade de iniciar a área de publicidade e propaganda, né? O primeiro curso aqui da Fafica, em Catanduva, a gente iniciou o projeto... né, desse curso, mas aí depois eu acabei abandonando. Eu queria unir as duas coisas, sabe? Eu gosto. Eu fiz um teste, cara, uma vez de locução. Fiz o rádio alguma coisa que tinha um curso lá no Senac. Fiz o curso lá com alguns radialistas aqui de Catanduva. Que legal. Poxa, eu gosto. Eu gosto na nossa época, você lembra qual era os radialistas mais famosos, não? Cara, tinha o César Neto, Neto, Cezão. Nossa, nunca mais... O Tony Simpatia. O Tony o Edgar de Souza. Edgar, não. Valtinho Gabi. Isso, sim, que depois foi pra Globo, não foi? Eu tinha muito contato com o Hilton José, porque eu trabalhei no Clube Higienópolis, a gente fazia os eventos de esporte e a gente descia pra rádio pra poder divulgar os eventos. E aí, o Hilton sempre muito simpático, ele soltava o microfone, Delei, se vira aí que eu vou ali tomar uma água. E aí eu ia falando sobre os esportes, sobre o que acontecia lá no clube, né? Sim. E, poxa, era sempre um barato. Nelsinho. O Nelsinho, esse que você está falando é o daqui da Novo região. Horizonte. Isso, eu fiz o curso com ele lá no Senac. Nelsinho, ele já estava na estrada. Sim, já estava na estrada. Mas aí ele foi fazer esse curso no Senac também. E assim, o filho dele, na época... Ele tinha um menino lá, e enfim. E foi. Vamos devagar, que o homem já tem. Nós nem curso temos aqui, pô. E o homem... Eu tô achando, o homem... Tô achando que nós vamos pegar ele, que nós somos comunicação, tudo. O homem tem curso. Fez com o Nelsinho, com o Cezão, César Neto. Cara, que bacana, muito show, cara. E a tua referência... Eu vibro com essas coisas. Eu acho, assim, eu dou valor, cara. Dou valor. Que legal. Nossa. E tua referência na dança? Na dança... No começo. O começo aqui, assim, eu sempre acho que a gente tem que colocar em pauta aquilo que foi, né? A história, né? Então, porque quando eu não sabia nada, o que acontece? Eu fui estagiário do SESC durante o período da faculdade. E aí, na faculdade, eu fiquei durante 3 anos no SESC estagiário. Na verdade, podiam 2, que era no terceiro... A gente era a primeira turma de 4 anos que tinha mudado a grade. E a gente... enfim, o SESC deu essa oportunidade para a gente ficar mais tempo lá, que era a nossa primeira turma de 4 anos, não tinha outra opção naquela época. E não só por isso, mas é que tanto eu quanto o Vagnão, um irmão nosso também, um preto de qualidade também, eu e o Vagnão, a gente atuava lá no SESC como estagiário, fazíamos faculdade junto, e lá a gente começou a fazer nossos primeiros eventos de bailes. A gente fazia um evento para arrecadar fundos, porque... tinha uma determinada pessoa lá que era o presidente da comissão de formatura e que a coisa meio que não andou. Chegou o professor Magatti, que infelizmente faleceu. O Magatti chegou de São Paulo e falou assim, olhou, me apontou para mim, você vai ser o presidente da comissão de formatura. Eu falei, opa! Soltou na minha mão, eu falei, deixa comigo, vamos embora. Aí fizemos uma comissão, o Wagner estava com a gente, e a gente já realizava esses eventos na faculdade, alguns bailes, né? Quando tinha algumas boates. Tinha uma boate lá, lembra da Cancún? Mas, na verdade, não era esse nome. Não era esse nome que tinha na época. A gente já fazia uns bailes lá.
Lá no Sesc tinha Descomerge. Então, Descomerge, que depois ela foi pra Rua Minas. Sim, tinha o Valdemar lá na Rua São Francisco. Você acredita que o Valdemar eu frequentei pouco? Aqui na Minas eu até fui. Eu cheguei aí uma vez ou outra e tal. Porque nessa época eu não era muito da pegada, né? Do baile, dessas paradas. Noitada. O negócio era futebol, pra mim soltar pipa, jogar futebol. Igual eu, entendeu? Era essas paradas aí. Mas enfim, e aí... Sindicato? Você era do tempo do sindicato? Do sindicato, Nipo. Eu fui. O Nipo não, o Nipo já Óculos. Não, Marcelo, aí... Você me pega. Marcelo, não, papai falava disso. Papai falava desse rolê aí e eu fiquei com isso na cabeça, cara. O Nipo, na verdade, eu dei aula de dança de salão lá pra eles. Tinha um negócio chamado chacodança. Dentro da linha deles, era uma dança mais calma, movimentos centrados, Olha assim. Só. Cara, mó barato, cara. Mó barato. Então, eu podia ensinar dança de salão, eles participaram dessas vivências deles comigo, eu pude também orientá-los a partir de alguns vídeos que eu vi também e tal. E enfim, e aí eu perdi o caminho aqui que eu tava. Mas enfim, a gente tava falando de época, né, da faculdade. Da faculdade, aí você falou dos eventos que veio o Magatti. Sim. E aí, aí eu fui presidente lá, né, da comissão de formatura, e lá na faculdade a gente já começou esse rolê de fazer isso, fazer aquilo outro. E aí quando eu saí do Sesc, de estagiário, e fui trabalhar mesmo, foi meu primeiro trampo já dentro da educação física, que o Toninho Lourenço, que poxa vida, vou falar de mais um que faleceu aqui, que... Todos esses caras que eu tô citando, referência pra mim, sabe? Referência de ajuda, referência de aprendizagem, referência de tirar o chapéu, sabe? A hora que eu lembro do Toninho. E dá pra ver que esse olho brilhou aí. Dá pra ver muito. A hora que eu lembro do Toninho é palhaçado. O cara foi gente boníssima comigo. E lá no clube, quando ele me levou pro Higienópolis, a gente começou um trabalho de formiguinha ali, fizemos um trabalho grandioso lá de 4 anos. E lá, por que eu tô falando tudo isso? Porque foi lá que começou a minha experiência, aí sim, como dança de salão. Específica. Já curtia a dança, já rolava umas paradas na minha vida, pouco, mas rolava. Depois que eu aprendi a sambar um pouquinho no pé. E lá a gente levou... E aí sim, a Adriana, irmã do Milton, professor da academia, a Adriana, advogada, ela é que ensinou os primeiros passos para mim de dança de salão, juntamente com o Júnior. O Júnior é um cara que tem uma empresa de móveis, de móveis planejados e tal. E lá eles começaram a fazer... Eu trabalhei lá de 94 a 98 no clube. E nesse período, acho que 95, 96, mais ou menos, a gente levou esse curso pra lá. Nós tínhamos nosso presidente, o Anésio Souza Sobrinho, que era presidente lá. E aí, nessa época, eu pude começar os primeiros passos com eles. E aí, quando me dispensaram do clube... que infelizmente naquela época foi, de certa forma, até pode ser que alguns falam que não, mas foi infelizmente a política que levou com que eu saísse daquele lugar, porque eu era vereador na época também. Enfim, essa história não é muito boa não, mas enfim, pula essa parte. E aí, a parte que é boa é que quando eu fui demitido de lá, quando eu saí de lá, eu falei, cara, tá um grande caminho aqui para seguir, para percorrer. Eu já era funcionário público, eu sou funcionário desde 94. Eu já tinha meu trabalho lá, eu já tinha meu trabalho aqui na Câmara, como vereador, meu mandato, né? E aí eu falei, cara, eu vou dar aula de dança de salão. Aí eu tinha um amigo, né? Tenho, né? Esse amigo ainda. Fui para Rio Preto, fiz mais algumas aulas lá. Voltei para Catanduva, convidei Armando do Neto, sabe o Neto? Neto e a Gabi? Pô. Armando Neto, a Angélica. Isso, a Angélica. A Angélica, eu falei, Angélica, vem cá. Bora ser minha parceira para fazer aula de dança, dar aula de dança de salão? Então eu ia para Rio Preto, voltava, ensinava a Angélica a parte dela de dama. Eu já tinha minha parte de cavaleiro que eu aprendia lá e tal. Agosto de 98, fundamos a primeira turma de dança de salão. Aqui onde era o Sincate, que hoje é o Shopping Popular, ali foi minha primeira turma, que eu iniciei ali, depois Casa da Cultura. Você conhece Marcondésia? Conhece Marcondésia? Já ouviu falar? Já dei aula até em Marcondésia. Pô, é fora do Brasil isso? Não. É aqui perto, aqui. Eu dei aula em Cajobi. Você sai de Cajobi, perto de Severina, por ali. Tem não sei se é distrito ou se é cidade mesmo, Marcondésia, dei aula lá, cara.
dei aula pra todo esse canto desse nosso... Você já me deu aula, sabe? Você lembra? Sério, Kézia? Onde? No Sesc. No Sesc? 2008. Olha lá. Ó, vou te contar um não, então me explica. Mas não direito, pegou o certificado, certeza, né? Você não lembrar, faltou. Eu nasci pra cantar. Certeza. Só, a dança. Dois pés esquerdos. Mas, ó, dancei com a Kézia esses dias, hein? Só um sapatinho. Não, eu fiquei diferente. Ô, Vini, eu fiquei até... Ô, Marcelo, eu fiquei com medo, cara. Eu falei, será que eu vou dar conta? Não, ela é diferente, ela tem o swing. O que ela faz na voz, ela faz no pé, incrível. Pra ver o tango, os passos que ela tava fazendo. 2008, no Sesc. Olha isso. Entrei na turma lá, eu acho que eu fiz umas 4 aulas. Na quarta aula tinha um passinho diferente lá, que eu lembrei 1 e 2 e faz o quadradinho. Isso. Olha lá. Mas você não era... A Kézia não era a Kézia ainda. Não era. Eu não era a Kézia ainda. Que sacanagem. E aí eu fiz... Era um passo diferente lá que você fez comigo de samba rock. Você me deu 2 rodadas, a pressão caiu. Sério? Descobri que estava grávida da Maria Eduarda. Uia! Com a aula de dança. Eu falei, mas... meu Deus, peraí, por que eu tô mal? Tô querendo desmaiar numa rodadinha dessa. Tava grávida da Du. Olha aí, que bacana. maravilha. Eu quero aproveitar essa resenha. História, cara. Aproveitar essa resenha, que a Kézia falou que teve aula, o Dele falou que deu aula pra ela lá no Sesc. Eu tenho orgulho de ouvir quando vocês falam essa palavra Sesc. Não, Sesc é eu tenho, eu fico arrepiado. É um órgão que é de tirar o chapéu, né? Não é, Dele? Sim, misericórdia. De tirar o chapéu. Ali, meu amigo. Qualidade. Ali é cultura. Ali é cultura pura. Cultura, total, arte. Né? Total. É 100% raiz. Sim. Eles caminham por um lugar que nem outro faz, cara. E o tratamento? Como você é tratado, os músicos, quem vai trabalhar lá? Excelência. Não só os músicos, todos. Excelência. Teatro. Olha, eu vou dizer, pagam bem. Quando você vai... Sério? Falou de Sesc, galera. Mandar meu currículo. Brincadeira? Será que eles pegam? Acima de 5.0? Pega. Poxa, e assim, quando você fala nisso, eu tive a oportunidade de prestar, além de ser estagiário, eu tive a oportunidade de prestar, não tive a oportunidade de seguir, de passar no concurso. Mas eu tenho grandes amigos que trabalham lá. E que foram até o fim, prestaram, seguiram todas as etapas e estão lá dentro hoje, cara. Pô, então, eu tenho um menino que foi estagiário meu, o Celcinho. O moleque assim, diferenciado também. É um menino claro, a tom de pele muito claro. Ele é olho azul. Sei lá, azul, verde. Ô, Celcinho! Acho que é. Ô, Celcinho! Cara, mas pensa no moleque ponta firme, cara. Ele tá lá dentro. Foi meu estagiário lá no CSU. Tem a Aline Polese, que foi minha estagiária. Foi aluna, aliás, do projeto. A Aline tá em Jundiaí, não tá? Então, foi aluna do Cidadão no Futuro. Pô, que honra. E hoje tá no Sesc, lá em Jundiaí, cara. Olha que fantástico. Tem mais os meninos aí, o Café, o Rodrigo. Rodrigo passou agora. Passou agora recente. Alô, no Sesc. Cara, é 10, cara, é 10. Meu, e as pessoas que estão próximo da gente também, né? Tem muita gente... Várias pessoas lá, né? Às vezes a gente citou alguns nomes, tem a Maristela, a Silvana, que saiu, aposentou. Tem uma galera, o Marquinho... não é Marquinho Ferreira, tô com o presidente na cabeça aqui. O Marquinho que trabalha nessa parte de... Isso, né? Béia, Luciano, a galera lá. Mandar um abraço pra geral, todo mundo do Sesc, né? Que a gente tem o maior respeito e... Aceita meus projetos lá, por favor. Delei, sempre. Ô, Delei, fora, você falou que foi para Rio Preto, fazia curso lá, vinha para cá, ensinar. Fora esse curso que você fez em Rio Preto, você fez mais especializações? Sim. Ó, na época da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos na área de educação física geral, né? Então, eu fiz curso de futsal, fiz hidroginástica, fiz natação, eu fiz voleibol com alguns profissionais que treinaram a seleção brasileira. O Radamés treinou a seleção brasileira masculina, sabe? Eu fiz curso com Luísa Parente, cara. Luísa Parente é a primeira ginasta, não que seja a primeira ginasta, mas foi, pelo menos da minha época, a ginasta que apareceu no Brasil.
né? Para depois surgir as que surgiram posteriormente, Sim. Daiane e outras amor de tantos. Deus. A Luísa Parente estava lá atrás, fiz curso com ela, sabe? Lá em Poços de Caldas. A gente ia muito para Poços de Caldas, sabe? Tinha um evento lá chamado EMAF, que era Encontro Mineiro de Atividade Física. Depois passou a chamar-se ENAF, que aí começou a trazer os grandes mesmo, de todas as localidades. E aí era Encontro Nacional de Atividade Física. Então, durante a faculdade, eu fui muito para lá. E lá, eu tive a oportunidade de fazer curso com Carlinhos de Jesus, Raquel Mesquita, Álvaro Reis. Poxa, eu tive a oportunidade de fazer curso com Jaime Arocha. Aqui em Catanduva, no Sesc, quando eu estava por lá, na época do estágio, eu fiz com Ricardo Liendro, que é da Companhia Brasileira de Dança. Cara, aí tem um cara que o nome dele é Professor Mosquito. E aí o Professor Mosquito é da área de samba rock, no Jô Soares. Caraca, eu vi ele, aquela preta lá. Kézia, e vem cá, ele tem uma parceira lá que chama Ana Paula. Ana Paula. Cara, ela é assim, do seu tamanho. E ela brilha no samba rock, cara. Ô, Kézia, vamos fazer samba rock pra fazer uma graça lá pro Mosquito e pra Ana Paula. Nossa. Meu. Ele é muito bom. Nossa, eu vi. E nesse dia, ele trouxe. Nesse dia eu fiquei porque pegou um garçom lá, o garçom chegou e tirou uma onda. O garçom, nesse dia do Jô Soares com o Mosquito. Com a Ana Paula ele dançou ainda. Nossa, não sei se você viu essa. Eu não vi. O garçom do Jô foi lá. O cara que era da técnica tirou uma onda com a Ana Paula lá e dançou. Cara, e dança. Você fica aí, pô... Não, mas... É treino. Relaxa que é treino. Não, é pagar, tem que pagar. Não tá achando só porque tá entrevistando um homem. Se ele cobrou da filha, você acha que você vai querer ir vir. É essa a questão. A questão é 2 pés esquerdos, entendeu? Você vê. A gente tenta, só dá um... Alô, filha, ó, estamos com os melhores aqui, viu? Se liga aqui. Ô, Delei, então você tá falando pra nós que o teu primeiro amor foi a educação física. Sim. E aí você largou desse amor e foi pra dança. Não, largar desse amor jamais. Ixi, Maria. Não, mas qual que é o primeiro amor? Não, mas ó... Não, o primeiro amor é a educação física. Poxa vida, nossa senhora. Eu amo a área de recreação. Que, pô, sou apaixonado. As crianças, eu dou aula para as crianças. Já dei aula para adolescente muito, mas eu dou aula para as crianças pequenas hoje, né? Da creche, né? Da EMEI, que a gente chama, né? Então, a faixa etária... Eu gosto muito de trabalhar com as crianças de 5 anos. Eu tô, esse ano, trabalhando com as crianças de 3 anos. Mas, cara, o ano passado, assim, a gente inicia o ano com eles e aí no final do ano você vê, assim... Maravilha, né? Aqueles pais agradecendo o período que você esteve com a criança. E esse ano não está sendo diferente. O primeiro momento do ano, o começo do ano, quer dizer, na verdade a gente está já indo para o segundo semestre, mas então é todo um crescer, né? Um crescente com as crianças, né? E aí você vai vendo a evolução, vai vendo a questão do respeito, da educação, do entender as coisas ou não, né? Então eu sou apaixonado por isso também. Mas hoje um dos carros-chefes dos meus projetos são as minhas aulas, os meus bailes, né? Então é isso. Agora, e a dança, né? A dança de salão, cara, e assim, cada dia mais eu tô me apaixonando também, e mais ainda pela dança de salão, porque você vai descobrindo as coisas, né? Porque a gente nunca sabe tudo nessa vida, né? E aí quando você aprende algo novo, por exemplo, cara... E você tava lá, a vinda do Carlinhos para cá, para Catanduva. Poxa, eu tive com ele há mais de 20 anos atrás. E 20 anos atrás? Porque quando, ó, por exemplo, eu me formei em 93. Em 98 eu comecei a dar aula de dança de salão. Então, nessa época de 98, 99, 2000, eu tive os contatos com o Carlinhos. Tive com ele aqui em Araçatuba, num grande amigo, que é o Sandro Fabretti, de Araçatuba, que me ajudou demais da conta também no início da minha carreira nessa área da dança de salão. Sandrão, parceiraço, hein? Puxa vida, ele é de Penápolis, mas aquela região toda lá tá nativa. Então, Penápolis, Birigui e Araçatuba. E o Carlinhos foi para Araçatuba. Fomos eu e a Isa, na época, fomos lá tirar onda lá no baile do Carlinhos. Cara, foi top.
E sim, só que você, a tua referência, eu pelo menos, eu fico muito assustado com isso, né? E na época você não queria encostar e perguntar, né? Eu tinha muito esse receio, né? Eu não tinha muita habilidade ainda. Eu falei, vai lá que eu pergunto alguma coisa errada, Deixa né? eu te fazer uma pergunta nisso que você falou. Porque eu conheci o Carlinhos Jesus agora. Sim. Eu não imaginava que ele era tão simpático. E a humildade dele, a energia positiva dele. Você falou que viu ele lá 20 anos atrás. Sim. É a mesma pessoa? O que acontece? E, cara, você fez uma pergunta que foi show, porque todo mundo na cidade, você, meus alunos, as pessoas que estão próximas a mim, cara, o Carlinhos arrebentou, o Carlinhos é top, o Carlinhos é show. E é tudo isso. Só que lá atrás, não sei, eu acho que pra mim, eu tinha medo daquela, né? O cara lá, parecia que ele tava lá no pedestal e eu tava aqui, né? Então eu tinha muito medo de perguntar. E o Carlinhos sempre foi a forma do ensinar dele era aqui, ó. Tá. E eu tinha dificuldade de aprender. Cara, mas depois que aprendeu... Ó, nessa fase lá em Minas, eu tinha mais medão dele, assim. Ele podia até ser tudo isso aí que você disse. Mas eu queria estar mais distante dele, porque eu não queria me aproximar. Eu falei, não, o cara vai chegar em mim e falar, pô, teu passo aí não tá certo não, mano. Presta atenção. E eu falei... Porque assim, ó, veja, uma coisa é você dançar aqui no interior, outra coisa é você dançar na capital, seja São Paulo e seja Rio. Algumas adaptações de lá pra cá, elas são necessárias para depois chegar num nível X. Tanto é que eu fui dançar com a parceira dele aqui. Só que eu falei, cara, eu vou tirar onda. Mas e aí? Será que eu vou tirar onda mesmo? E, cara, foi top. Foi gostoso dançar com a parceira dele. Porque hoje você já tá numa qualidade diferenciada. E aí, quando você fala que hoje ele tá tudo aquilo... E aí, eu falando com uma amiga minha, ela falou, Delei, a vida vai nos ensinando coisas. Sim. E eu acho que se ele não era tudo isso que ele é hoje lá atrás... É porque algumas coisas foram acontecendo ao longo da vida. O que ele contou do episódio do filho, etc. Mas, eu achei, assim, fantástico como ele conduziu tudo aquilo que conduziu aqui em Catanduva. Muito. Foi e além de uma disso, que excelência, ele tá com 70 anos. Então, ele não dança mais igual ele dançava naquele tempo, 20 anos atrás. Mas, ó, hoje pra ele menos é mais e ele tira onda. Você falou tudo. Ele tira tudo onda. menos é mais, E a parceira dele, então... Só com a postura dela, a elegância, cara, ela não fez muita coisa e fez tudo. Ela não disse nada e mostrou tudo, ou seja... Não prometeu nada e entregou tudo. Então, eu falei, nossa, para. Foi assim, todo mundo elogiando o evento. E eu surpresa, perdi tudo então, isso, porque você não foi? O Projeto Raiz me sacou nessa data. A Kézia Neves, agora a Kézia Neves está com esse sorrisão, simpática, tudo, mas bem antes, eu fiquei sabendo que ela tinha até medo de sair na rua, medo de gente. Olha lá. Tímida. E não foi 2008, então por isso que eu acho que eu não tinha visto muito ela na aula. Eu era... Era quietinha ali no canto dela. Ninguém nem sabia que eu cantava, o povo nem sabia. Nem cantava pra ninguém ouvir. Só Delei, agora vem aqui. Aquela surpresa, cara, que o Carlinhos de Jesus pegou todo mundo, porque além de pegar você, eu vi que na hora que você subiu, você tava tremendo, não saía a fala, não saía. Eu vi os vídeos. Não saía a fala. Mas por quê? O que foi? Ele chamou. O prefeito. Chamou o prefeito, chamou a secretária de Cultura, chamou o Du, né? O Du. Chamou, fez daqui a pouco, ele falou, só que agora, gente, deu aquele suspense. Falei, nossa, quem será que vai ver? Será que eu falei, pô, o presidente da República? Quem? O homem chamou, eu quero chamar aqui, Delei. Nossa. Aqui fala, Cara, e assim, a hora que chamou o prefeito, eu falei, não, misericórdia, será que vai chamar? Será que vai me chamar? Porque assim, na hora que chamou o prefeito, eu achei que... Eu falei assim, não é a autoridade máxima da nossa cidade? Eu falei, pronto, né? Eu falei, aí eu fiquei pensando, falei, quem que será que ele vai chamar agora? O presidente do clube? Sei lá o quê, né? Cara, aliás, eu quero agradecer demais esses parceiros meus aí desses clubes de Catanduva, hein? Os caras são braço direito com a gente, cara. Nossa, eu só tenho que agradecer. E lá nesse dia estavam lá, né? Enfim, e aí...
Cara, a hora que chamou, eu tava sentado na mesa ali com a minha filha, com mais uma galera ali e tal. Eu falei, nossa, misericórdia, pra chegar até aquele palco não foi fácil, não. Não, todo mundo viu. Mas todo cara, mundo... e assim, ó, o que eu acho que eu nem sei se eu falei isso pro Du, porque na hora você fica tão, né? Mas aí, Du! Ô, Du Zerbinati! Ô, Du! Cara, agradecê-lo demais, cara. A gente tava junto o tempo todo, porque foi assim, a história de trazer o Carlinhos foi assim, eu tinha essa vontade, não tava com o cacife, né? Não tava com a gaita, com o din-din. Mas eu falei, cara, vamos trazer. Aí eu comecei a oferecer, né? Falei com a Mariane no Sesc, ela falou, Delei, traz o projeto aí. Ninguém fechou porta nenhuma, não. Delei, traz o projeto aí. Aí falei com o presidente do tênis, na época ali, o Devito. Aí o Devito falou, Delei, fala lá com a Eliana lá, passa os contatos aí, não sei o quê. Aí falei com o Du, eu falou, pô, eu tô na cultura. Porque, na verdade, no primeiro momento eu falei com o Du, mas voltado por aquilo que ele sempre traz, né? Os eventos que ele já traz na cidade. E aí ele falou, pô, eu tô lá na cultura, tal, não sei o quê. E aí rolou esse evento da cultura, na dança, né? Que, aliás, um dedinho desse festival de dança em Catanduva, um dos projetos que eu deixei aqui, na época que eu passei por aqui, foi esse, né? De que todo ano deveria ter um festival de dança, uma mostra de dança, alguma coisa dentro dessa área. Olha aí, cultura, olha aí. E esse projeto que ainda continua, não sei se eles se basearam por esse caminho, mas tem que fazer, cara, tem que fazer, tem que dar oportunidade para as pessoas e mostrar seu trabalho, etc. E aí, o Du abraçou a ideia e ele falou, vai ter o evento, vamos trazer o Carlinhos. E aí vai. Algumas coisas eram para ter acontecido até um pouco mais, de alguns detalhes ou outro, mas, cara, tudo que rolou foi top. E eu quero te agradecer, irmão. Beleza, Du? Ô, Du, você não tem mundial, mas você é gente boa, cara. Eu acho que ele merece mundial, viu, cara? Ele é muito gente boa, cara. E além dele, agradecer toda a equipe que tava junto lá, bacana, que fez acontecer. Todo mundo, quem fez o evento, participou, né? Poxa, foi muito bacana. Foi top. E a galera, e o CPP? Os bailes do CPP, Delei? Me conta. Então, cara, vocês têm ideia de quanto tempo faz que eu faço baile também, cara, que eu tô nessa estrada? Papai falou que é do tempo dele. Marcelo, aí você me quer. Você vai revelar a idade? Marcelo, eu tô solteiro, só os cabelos que revelam um pouco. Mas o cabelo é simplesmente herança, entendeu? A idade não é muito, mas o cabelo ficou assim, não sei porquê também, entendeu? O Marcelo esconde a idade dele. O Marcelo Marcelo por quê? O dele tá parecendo, tá lembrando assim, desde o Washington. Eu fiz um reflexo que fala. Como chama? Luzes invertidas, sei lá, tem uns nomes assim. Ficou legal. Tá bacana, tá bem. Solteiro? Eu não ouvi isso. Tô solteiro, cara. Parece que não existe solteiro, né? Tô divorciado, olha isso. Pô, essa palavra é uma palavra muito ruim, cara. Eu ranço dessa palavra. Você tem? Nossa, misericórdia. Então, porque o cara lá no cartório falou que eu tenho que falar isso agora? Falaram pra mim também. Que é isso? Eu falei assim... Mas tudo bem, vai. Vambora, tá tudo né? bem, aí está tudo bem, aí está tudo bem, a filha está tudo bem, então tá tudo bem. Então a pista tá livre. Não é? Você quer falar que a pista tá livre, é isso? Pra gente entender? E aí, eu já não lembro mais o que eu tava falando. Os bailes de CPP. Baile de CPP. Nossa, eu tô esquecido, né, Marcelo? Tá bem, mas não é idade, não. Aí, os bailes do CPP, desde 98, o primeiro baile que eu fiz lá. Eu comecei a dar aula em agosto, fiz um baile em dezembro de 98. Sabe quem tocou? O Maia, cara. Edson Maia. O Edson Maia. Alô, Edson Maia, aquele abraço. Nossa, o Maia, cara. Esse ano eu acabei não contratando o Maia. Maia, tô te devendo, irmão. E o Maia, ele mudou também, né? Foi pra outra cidade aí. Mas, enfim. E aí a gente começou a fazer esses bailinhos de casais lá, cara. Mas o primeiro baile foi no CPP, eu lembro dos 300. Então, aí o que acontece? O primeiro aconteceu em dezembro de 98, que era um jantar com todos os alunos. Vinho, não é? Esse cara, acredita que eu não lembro se teve vinho, Marcelo, porque não foi aquele da macarronada. Você tá querendo falar da macarronada. Esse foi um jantar que foi assim... tinha o Feliz Aniversário, que tinha um salão ali na avenida ali, né?
Tinha um salão ali que era o Feliz Aniversário, acho que era o nome. Acho que o papai lembra disso aí papai, ó, Marcelo. Só o papai que lembra. E aí, esse pessoal, dono de lá, eles eram meus alunos, eles que ofereceram, eles que fizeram esse evento, né? E acontecer lá, esse jantar, em 98. Aí, depois disso, eu fui para o Clube dos 300. Aí, fiquei lá um bom tanto. Fiquei lá, acho que até 2000, eu acho. Não minto, sei lá até quando eu fiquei. Só que aí, depois eu vim pro CPP em 2001, fiquei até 2010. Voltei pro 300 de novo. E agora eu tô de volta pro CPP de novo. Olha legal, que ping-pong, cara. Mudou a diretoria do CPP, mudou, né? Mudou. O André, que assumiu lá agora, né? Luciano... Luciano também deu as oportunidades que pôde dar pra gente bacana, lá. Né? E agora tem o que você falou, né? Outra equipe, né? Os presidentes dos clubes aí sempre estão na parceria, né? Ajudando. Sempre agradecendo, cara. Sempre agradecendo. Embora eu tenha meu espaço de dança, tudo, né? Porque assim, outro dia uma pessoa virou pra mim, cara. Eu não acreditei, Kézia. A pessoa virou assim e falou assim, mas desse jeito não vai sobrar espaço pra ninguém. Eu falei, irmão... Tem lugar aí para 20 professores, é só procurar, é só correr atrás, é só lutar, todos, é só ir para cima, né? Só é para todos. Não é? Aí eu falei, não, eu tô ali, tô aqui, tô lá, e tá tudo bem, né? Mas é que eu sei a referência que ele quis citar, mas aí, enfim, né? Isso aí tem todo campo, não tem, até eu ouço muito isso. Entendeu? Então, e aí você vai lá, cara, e não é você... que é o melhor. As pessoas que falam, você faz um bom trabalho. E tá tudo bem. Pra mim, eu quero ficar no lugar que eu tô, assim, sabe? Sim. Poder desenvolver meu trabalho e as pessoas ficarem felizes por isso. Tanto no baile, quanto nas aulas. E eu quero seguir fazendo. Isso aí não tem preço, né? Não tem preço. Ver tudo certinho, Nossa, tudo organizado. Odelei, que nem a Kézia. Eu quero convidar vocês, né, gente? Eu sou o que mais vou, agora a Kézia... O Marcelo é o que mais vai, mas ele foi o quê? Em 10 anos foi quantas vezes, Marcelo? Foi o dia que eu não toquei, aí eu vou. Quando eu não toco, eu tô lá, marco presença. Então eu vou ver. Agora aqui não passa a tua agenda, cara. Eu marco o dia que eu não tenho. Odelei. Que nem você falou. Dá essa moral aí. Odelei, que nem a Kézia, que canta. Você sabe que o canto você tem que ter aquele controle da respiração, né? Sim, e a dança? Cara, a dança é muito equilíbrio, sabe? Postura. Então você quer dizer que se beber, não é só dirigir, não dirige. Não dança. Não, e o duro que é assim. Tem uma galera aí que fala assim, cara, eu preciso tomar uma pra ir pra pista. Eu falei, misericórdia, cara. Eu vou contar uma história pra vocês. E eu vi um aluno seu, o Evandrinho, bebeu. Caiu, camina e tudo lá no Clube dos 300. Aí? Com aquela gravatinha. Ô, Evandrinho. Ô, Evandrinho, lembra daquela mobilete, irmão? Lembra daquela mobilete verde? Sabe que era verde? Nem lembra a cor. O Evandrinho tinha uma mobilete que a gente andava junto, cara. E ele sabe da história do Fusca Azul, que era meu. Fusca Azul, eu lembro do Fusca Azul. O papai falou desse Fusca Azul aí. Cara, tem história com esse moleque, esse Eu Evandro. te cortei da tua Evandro história. É muito Evandro. Campeão. Aí lá Então, eu ia pro Sesc, no evento de carnaval. Cara, eu gostava de brincar carnaval. E eu lá, era a noite inteira. Saía lá da Vila Amêndola, cara, onde eu morava, Jardim Aeroporto, lá em cima. Trechava a pé até o Sesc. Terminava o baile, voltava a pé. No outro dia ia pra matinê. Voltava. Era uma loucura, era 4 noites e 2 matinês, irmão. E aí, sangue nos olhos pra brincar, né? Coisa linda, hein? E a galera chegava, você cheirou o quê? Você não lança perfume, você fez o quê? Falei, pelo amor de Deus, cara, isso aqui é energia pura. E até hoje... Isso era do tempo 5.3 hoje que eu tô... 5.3. Eu vou pra cima, a molecada dos meus alunos fala, Dele, a gente não aguenta você, não. Você vai na pegada, o que você toma? Ô, Marcinha, alô, Marcinha. Marcinha, posso fazer uma propaganda da Herbalife aqui? Mas eu tomo um chazinho que a Marcinha me oferece lá, entendeu?
Mas do resto é energia. É água, energia. É água o tempo todo. E assim, é muita felicidade também, eu acho, hein? Felicidade que ajuda. Pelo amor de Deus. Cara, acabou de chegou aqui rindo aqui, chegou. Eu falei, mas peraí, maquiada, tudo. Eu falei, mas tá pegando, Preto? Quem tá pegando, Preto? Ah, quem ama, quem tá amando, quem não sei o quê. Eu falei, como? Quem ama tá feliz, que alegria de viver, pelo amor de Deus. É isso aí. Kézia, vamos falar com o Delay? Vamos. O que nós temos aqui no nosso projeto, que é o projeto do Pod Pretos, que hoje todo mundo está vendo, né? O Vini Júnior lá, que teve o racismo lá no campo e como ele é um jogador top das galáxias, tá aparecendo nos 4 cantos, né? E nós temos esse problema do racismo até aqui na nossa comunidade, que aí não tem como mostrar. E a gente bolou esse programa, né, Kézia? Isso, pra gente mostrar, pra passar uma mensagem pra galera que não entende. E aí eu gostaria de mostrar pra você e falar pra você o que nós temos aqui, um texto maravilhoso. Eu quero ver. Que é pra você, meu amigo. Então vai lá. Considerando que o racismo é estrutural, discriminatório e cruel, que trata-se de diferentes formas de violência, exclusão, falta de oportunidade, invisibilidade, que muitas vezes o racismo é inconsciente e passa de geração em geração, exposto através do vocabulário e de expressões comuns entre pessoas no dia a dia. Considerando que muitas vezes as vítimas do racismo não sabem como reagir diante de uma agressão, especialmente dentro do ambiente de trabalho, que aquilo que muitos chamam de brincadeira, na verdade, são ofensas e é considerado crime, né? Isso tem muito. Então, Delei, eu pergunto para você, com a sua experiência, atuando tantos anos com jovens, crianças, adultos, em que situações você mais percebe o racismo? Marcelo, Kézia, eu percebo assim, quando alguém não dá a mesma oportunidade, né? Sabe aquela questão assim, tá? De você tá aqui, né? A questão de você tá com um homem branco, um homem negro, e as oportunidades são dadas para cá e não para cá. Então, no dia a dia, são essas situações que a gente encontra. E as outras situações que já encontrei ao longo da minha vida, as pessoas apontarem, né? Ou ainda que você, como negro, por ser daquela atividade, por exemplo, vamos falar na minha área, né? Muitas vezes você tem que mostrar que você é bom 2 vezes, né? Sabe assim? Sabe aquela parada que você tem que mostrar que é bom 2 vezes, porque senão não te aceitam, né? Não te validam, né? Como pessoa que é capaz de resolver ou é capaz de colocar aquilo para andar, né? E que você tá mostrando bem isso, né? Ah, cara, eu assim, ao longo da minha vida, porque o que acontece? Na minha família a gente seguiu vida normal, assim, ninguém ficou falando muito isso, muito aquilo outro. Sim. E na minha infância a gente teve aquelas frases que, pô, te judiava pra caramba, mas era tudo bem, eram coisas de moleque, mas que naquela época a sentia? gente... Cara, eu assim, algumas situações eu reagia. Não a nível de partir pra cima de briga, essas paradas, não. Reagia no sentido de falar mesmo, pra gente tentar mostrar alguma coisa, mas eu acho que era tão muito diferente do que é hoje, essa é a verdade. Eu acho que pelo menos eu não sentia aquilo no meu coração, dizer assim, puta, o cara tá me ofendendo, né? Por mais que ele era ali, parceiro, ali nas brincadeiras da vila, naquelas paradas todas. Então, eu acho que muitas vezes eram de quem vem, porque você sente na fala, né? Você sente na fala de quem tá querendo te agredir e quem não tá, né? Entendeu? Então, quando você cita essa questão do Vini, pô, o cara vai lá no estádio, cara, vê o maior jogo de futebol com um cara que é bamba, que um cara que domina, né? Que faz a coisa andar, que mete gol lindo, maravilhoso. E aí, simplesmente, por conta da cor da pele do cara, o cara é nada, né? Sabe assim? Eu falo também que às vezes a gente demora um pouco, porque a gente não falava muito disso, né? Eu nasci em 85, por exemplo. E eu não lembro de ter tido uma conversa sobre esse assunto específico dentro de casa.
Era só você é você e pronto. E acabou. Então, tinha muita coisa que machucava que a gente acabava deixando. Meu sobrenome, por exemplo, Neves. Tá. Rolava muita piada na escola. E isso me machucava muito. Tanto que quando eu fui ter minha segunda filha, eu queria muito que ela se chamasse Maria Clara. Só que aí, na hora, eu remeti o que eu passava só por ser Neves. Eu falei, e se ela nascer retinta, chamando Maria Clara? Vamos zoar ela pra caramba na escola. E aí eu falei, não, deixa quieto. Vamos mudar por aí, vamos tentar. É que a gente não falava muito, né? Sim, exatamente. Ó, você de casa aí, reflexão, hein? Na próxima, manda pra nós aí algumas coisas aí pra gente tá... principalmente que na próxima vai ter 2 feras aí também, né? Caramba. Que tem pessoas que têm o dom, sabe, estudou. Sim, então aí já fica mais fácil, né? Sim. Tem outra pergunta pra você, Lele. Você percebe diferença entre o racismo contra homem preto e contra mulher preta? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Uma vez, quando a gente ainda estava lá, quando eu ainda estava lá na Câmara, e não sei se você lembra daquele período que a gente estava com o Grupo Amonec, né? Que era o movimento negro aqui em Catanduva. Souzão. Sim, Souzão, Nick. Grande Souzão, Nick. E eu lembro que a gente, além de fazer os eventos de samba na avenida, aquelas paradas todas que a gente tirava muita onda lá, a gente tinha a oportunidade de ir para as escolas falar sobre a cultura negra, né? Sobre essas questões todas, né? E eu lembro que eu cheguei numa escola, embora foge um pouco até da tua fala ali, da tua pergunta, mas eu lembro que eu cheguei nessa escola e eu lembro que a professora, a gente falando com as crianças, com os adolescentes lá na época, ela citou assim que que a situação toda em relação ao negro era por nossa culpa mesmo. Nossa, cara. Os amigos que estavam comigo, eu, assim, tipo, respirei, contei sei lá até quanto e tive que sair da sala, porque senão, aquele dia, acho que eu teria partido pra cima, cara. Porque foi algo assim, fora da realidade, fora do comum. Aí ela quis citar alguma coisa de que a funcionária dela era não sei o quê, mas aí eu, tipo, mas que cargo que ela ocupa na sua residência ou naquilo que você tá citando aí, sabe? Então foi um embate tão negativo, tão ruim, porque eu acho que a igualdade é o que é mais importante dentro disso tudo, né? Então não importa que se o homem é negro ou não, se a mulher é negra ou não, o que importa dentro disso tudo é as pessoas terem o respeito, a educação, entender que é um ser humano, né? Então é o que eu vejo dentro disso tudo, assim. É o meu parecer sobre essa questão do negro, né? No meio. Embora... É engraçado isso, né? Porque embora somos a maior população, né? Dentro desse meio todo, e nem sempre somos tão vistos, né? Em lugares importantes, etc. Mas você acha que se existe uma... entre o homem preto, tá? O homem e a mulher preta, entre os dois. Você acha que tem ou não? Marcelo, eu não consigo observar isso, assim, no meu dia a dia. Sinceramente. Eu poderia ser, por exemplo, vou citar uma coisa que aconteceu, e aí já é de questão de famosos também, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no projeto, a gente tinha meninos e meninas pretas, né? E eu lembro que uma menina branca uma vez, a gente estava no futebol com as crianças, com os adolescentes, e aí a menina disse, o Neymar, não sei o quê. E o menino que era negro ali e tal. Então, quer dizer, o menino que era negro aqui não podia ser tão elogiado como o menino negro Neymar lá, né? Então, assim, sabe essa questão? E assim, então, quer dizer, aquele negro lá tá tudo bem. Esse negro aqui não tá tudo bem. Como se não fosse igual, né? Como se não fosse igual. Então, até pelas questões de financeiras, etc e tal. Eu vou, aí, no caso, fazer um parecer sobre, talvez, até a questão do trabalho, por exemplo, de dar mais oportunidade para o homem negro e menos oportunidade para a mulher negra. Ou, de repente, que a mulher negra foi utilizada como isso ou como aquilo nos antepassados, né? Então, hoje, no meu dia a dia, eu não vejo, assim, a diferença nesse sentido de tipo...
Até mesmo das oportunidades. É o que eu vejo, assim, né? Em termos de condição, assim. Porque teve uma reportagem agora, não sei se vocês viram. A mulher, ela, em porcentagem maior, ela sofre mais. Sofre mais. Sofre bem mais. E eu acho que você, como mulher, acho que poderia até dar um... Eu não assisti isso daí que você falou. Mas eu falo você, o que você sente... É porque é tudo diferente. Eu, como mulher preta, rola um pouco de preconceito, principalmente porque eu resolvi adentrar o universo masculino, né? Que é o mundo do samba ali, da música. Na maioria das rodas de samba que a gente chega só tem homem. Então, um homem preto ali tocando já é mais comum, é mais tranquilo. Então, pode ser mesmo que aconteça isso, da mulher ser mais... Já visto, será, né? Não sei o quê, essa negrinha aí, será que é isso? Mas então aí sexta-feira, próxima sexta-feira, nós vamos estar aqui com Thaís Braz, a vereadora Thaís Braz e a Tainá, onde estaremos abordando, né? Fazendo uma reflexão ali tem conhecimento, hein? Né? Vamos ter uma conversa boa. E, nos mais variados ambientes de trabalho que você atuou e atua, algum deles existe um programa de combate ao racismo? Lá no projeto Cidadão do Futuro, sempre nas datas do 20 de novembro, eu sempre falava com as crianças sobre a questão do racismo, sobre a questão do preconceito, sobre a negritude, sobre o homens e mulheres pretas. E falava como... Porque, assim, sempre na minha vida foi falar em tom de motivação. O meu carro-chefe para poder deixar a minha marca, vamos dizer assim, ou a minha contribuição sempre é levantar a autoestima, né? Então, eu falava sobre isso, falava sobre os espaços que eu havia conquistado. Então, era mostrar esse caminho. E muitas vezes na nossa fala, de mostrar o caminho, nem todo mundo que estava presente tinha a mesma compreensão. Por exemplo... Então, às vezes, você falava um fato, você falava, imagina que isso está acontecendo, né? Sabe assim? Então, você mostrava um outro fato. Por exemplo, teve uma época no Faustão, que simplesmente, acho que era o Milton Gonçalves, se eu não me engano, estava num evento dele, e era um evento que ele queria falar sobre a negritude, sobre o negro, etc., sobre os homens e mulheres pretas. E aí, o Fausto falou alguma coisa para ele lá, e ele falou, então, né, Fausto? Só para você ter uma ideia, cadê as mulheres, homens e mulheres pretas e pretos aqui na frente, nas suas primeiras fileiras no teu público aqui? Né? Então, só aquilo... Cara, e parece que, né? São só aquilo que ele mostrou pro Fausto ali ao vivo. Cara, era uma realidade, porque não tinha. Não tinha. E aí é engraçado, né? Quando você mostra isso para as pessoas, você fala... você está falando demais da conta. Sim. Então, sempre a minha fala, quando eu tive a oportunidade, era sempre mostrar os caminhos, né? Os caminhos do que era possível, do que... Infelizmente, a gente tem que arregaçar as mangas e correr atrás. Porém, se o caminho ele for mais ameno, né? Se o caminho for mais de respeito... Se o caminho for mais de compreensão da outra parte, tudo fica mais fácil, né? Com certeza. Tudo fica mais fácil. E, é incrível, né? Que nessa vida você ainda tenha que falar sobre isso, né? Algo que era para ser tão absolutamente natural, né? E aí a gente fala não só do preconceito da questão do tom da pele, né? E você tem a questão dos índios, você tem outros tantos preconceitos que estão rolando e que as pessoas estão elas estão assim... qualquer coisinha já vai para um embate grande, né? Então, assim, eu sempre sou da paz, sempre do querer resolver. A minha filha, ela teve uma situação... criança, né? E aí foi bem resolvido, porque a menina depois pediu desculpas, entendeu que... Então, a minha filha teve uma ofensa na escola, né? Sobre essa questão.
Que, aliás, quando eu tive a oportunidade eu fui no Rotary uma vez falar sobre isso. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu vou e falo e tento mostrar os caminhos. Eu fui no Rotary uma vez, o presidente de lá também, na época, falou, poxa, mas... E aí eu falei, poxa, eu tenho a preocupação da minha filha, por isso. Embora eu tenha sido casado com uma pessoa branca, etc e tal. E aí eu falei, eu tenho assim, um medo grande em relação à minha filha, o futuro em relação a essa questão racial, né? Eles falaram, imagina, não precisa ter isso, não precisa ter aquilo. Não sei o quê. E aí logo depois aconteceu esse episódio aí da escola. E o mais complicado disso tudo é que, na época, a coordenadora falou que não, tua filha tem que ser... Não foi esse termo que ela usou, né? Mas é como se ela tivesse que enfrentar aquilo de frente e... Umas coisas assim, meio que loucas, assim, né? Entendeu. Que, na verdade, não tinha nada a ver. Que ela tinha que justificar que ela tinha o tom da pele assim ou não. Sabe, não tem. É umas coisas que não cabe, né? É umas coisas que não cabe. Mas e isso é que deixa a gente... Muito, né? Deixa a gente estressado, revoltado. Por essas atitudes, por esses comentários, por essas... E aí, muitas vezes, como vocês falaram, às vezes tem comentários super... que não precisa, cara. Mas vamos mudar isso, né? Temos que mudar. Precisa, né? Passou da hora já, pelo amor de Deus. E vamos continuar aqui, então, Delei. Sim. Nós herdamos muitas coisas da cultura negra, religião, crenças, músicas, mas também muitas palavras que usamos no dia a dia, como, por exemplo, acarajé, axé, babá, berimbau, búzios, cachaça, caçula, cafuné, canjica, capoeira, dendê, farofa, fofoca, fubá, gogó, miçanga, maracatu, mingau, mochila, moleque, nenê, pamonha, quindim, tagarela, tutu, vatapá, xodó, tantos outros aí. Mas também há muitas expressões que são de uso comum e devem ser eliminadas da nossa fala, porque contribuem em racismo. Por exemplo, mulata. A palavra se refere a mulata, um animal originado do cruzamento de burro com égua. Na época da escravidão, muitas escravas eram abusadas pelos patrões e acabavam engravidando. Os filhos eram chamados de mulatos por serem o resultado do cruzamento de um homem branco com uma mulher negra. A palavra pode ser substituída por pardo ou parda. Denegrir. Sempre que alguém utiliza essa palavra é para dizer que está sendo difamado ou injustiçado por outra pessoa. Mas seguindo o dicionário Aurélio, a definição de denegrir é tornar escuro, escurecer. Então, utilizar a palavra denegrir é uma forma de racismo, dizendo que algo ruim está relacionado ao negro. Pode ser substituída por difamar. Não sou tuas negas. Essa é uma expressão extremamente racista. Na época da escravidão, eram recorrentes estupros, assédios e agressões contra as mulheres negras. Já com as mulheres brancas, o tratamento não era o mesmo. A frase se remete a essas mulheres escravas, que no imaginário popular tudo podia se fazer. Ela deve ser eliminada do nosso vocabulário. São tantas palavras e expressões que ao longo do programa nós falaremos mais, né? Então, Delei, tem alguma palavra ou frase desse tipo que quando você ouve, você fica incomodado? Uma das palavras, assim, porque, assim, quando as pessoas... Acho que isso na vida geral, né? Quando as coisas... Por exemplo, vou citar um exemplo que não tem nada a ver. Sim. Vou lá na tua festinha, por exemplo. Festinha, cara. Eu faço puta de uma festa, agora vai lá na minha festinha. Então aí, no caso, seu neguinho, não sei do quê. Seu neguinho do pastoreiro, não sei o quê. Então, na época de moleque, e aí que você tinha até perguntado antes... Então, isso, né, parecia que era um negócio, né, ruim, assim, me deixava entristecido e tal. O que eu, assim, algumas pessoas, assim, quando eu fecho os olhos e lembro de algumas situações anteriores, era... Por exemplo, tinha um cara que falava, nossa, isso me deixava muito estressado. Ele chegava a falar, escureceu tudo agora. Misericórdia, cara. Isso aí era algo que... Nossa, me deixava, assim, muito, muito, muito estressado, muito chateado com a situação. Então, isso é uma coisa que me marcou bastante.
Tem várias palavras. Tem aquela... Não, é preto, mas é de alma branca. Nossa, essa ferrou. Sabe, eu escutava. É preto, mas é de alma branca. É mole isso, cara. Você é preta, mas você é tão cheirosa, né? Falava... Mano do céu. Que comparação é? Escutava. É mole isso. Família, hein? Diz que era da família. Você é preta, mas você é cheirosa. Você é cheirosa. É complicado. Ou seja, é sinônimo de que a gente tem que ser, a gente, né? Para. Mais uma, ó. Alguma situação que você vivenciou e no momento não conseguiu ter a clareza de que era o racismo e hoje você consegue perceber que sim, foi racismo? Eu acho que esse que eu citei, eu acho que na mente daquela pessoa, da escola lá, né, que eu citei, dessa professora, eu acho que na mente dela tava tudo normal, né? Então, assim, tipo, quando ela citou... Embora lá eu já tinha tido um embate ali, né? De ver que aquilo não era o correto, não era o certo, né? Quando na infância eu me remeto, assim, a um momento daquele momento lá. Sim. Então, eu não consigo... ter essa visão, assim, de que aquilo foi uma separação, né? Dizer assim, não, isso não era algo... Aliás, nunca foi bom, mas aquilo, naquele momento eu acho que era muito nosso mesmo, das brincadeiras que a gente fazia quando criança. Quando já mais agora, adulto, enfim, nessas fases todas que a gente atravessou, eu não consigo lembrar, assim, de um momento... Que volta aquele lance que a gente estava falando aqui. Não se falava muito sobre isso. Então, você não consegue ter uma referência, né? Uma noção para poder dizer, essa pessoa está sendo racista ou não, sim, né? Sim. Hoje a gente para e vê assim. Tem alguns momentos que eu fiquei chateado, até mesmo com o nosso povo, né? Vamos dizer dessa forma. Teve uma vez que eu levei a minha mãe... E isso eu acho assim, porque eu procuro cumprimentar... ou olhar e falar, ou apenas sorrir, ou alguma coisa com todas as pessoas que eu cruzo nesse caminho da minha vida, né? E aí, teve uma vez que a minha mãe foi no médico e tal, e era uma pessoa negra, uma moça preta, trabalhando naquele lugar, e que tinha tratado assim com uma forma que eu falei, cara, por quê, né? Se a gente é tudo igual, né? Tudo ali. E aquilo me chateou muito. Mas, enfim... Passou também, depois, mais adiante, a gente teve a oportunidade de conversar com a pessoa e tal. Que, aliás, é algo que eu acho que é importantíssimo para a nossa comunidade, as pessoas estarem próximas, né? As pessoas se unirem, dar as mãos e dizer, vamos junto, né? Agora, quanto a... É aquilo que você falou, eu não consigo aqui... Porque também é muito de sentir, né? Às vezes a pessoa não precisa nem falar, né? Sim. Às vezes a pessoa só do te olhar já significa que meu, você não é nada, né? Exatamente. Sabe assim? Então isso tem, cara, isso tem direto, né? Mas sabe o que eu faço, meu irmão? Quer dizer, Marcelão, não dou nem moral, cara. Meu primo que fala isso, meu primo João, ele fala, Delei, aí é que eu mando assim pra cima uma postura e faço que não é nem comigo. Sabe como é que é? Ele fala isso, cara. Não, mas é pra mostrar, cara, porque a gente é igual, né? Alô, povo, alô, meu povo. Nós somos iguais, cara. Nós somos iguais, é sobre isso e nada mais. Delei, estamos chegando ao final. Não tem, tá de brincadeira. Eu queria ficar falando aqui, meu Deus. Tão gostoso, né? Delei, um dos maiores desafios que os negros ainda enfrentam no Brasil é o racismo, seja direto ou que é considerado crime. Ou pelo famoso racismo velado, aquela discriminação e preconceito enraizado na cultura que ainda precisa ser desconstruídos. Pessoas pretas que têm liderança e podem fazer a sua voz ser ouvida é de extrema importância nessa luta, assim como você, que para todos nós é um exemplo de persistência, de talento e de sucesso. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os jovens, especialmente para os pretos e para as pretas. Alô, alô, meu povo! Ei, maravilha, cara. Eu tive uma oportunidade uma vez de falar com um menino, não vou citar o nome aqui porque vocês conhecem, e ele disse assim pra mim, cara, eu não vou dar aula naquele lugar
porque lá eles não gostam de pretos. E o menino é um percussionista da melhor qualidade. Quando ele me falou aquilo, cara, me doeu tanto, porque o menino tava na faculdade, ele pegou aquele projeto chamado Escola da Família, se eu não me engano, e dentro desse projeto ele ia trabalhar com esporte. Mas eu falei, cara, você tem talento, vai lá e mostra teu talento, faz um trabalho de percussão através do pandeiro, tal, não sei o quê. Aí ele soltou essa frase pra mim. Aí eu falei, cara, não pode, vamos trabalhar isso, pensei comigo, né? Então o recado aqui vai assim, acredite em você, jovem. Acredite que você pode. Se eu cheguei, você pode chegar, sabe? É assim que tem que ser, é assim, vamos pra cima, tá bom? E sejamos assim, cabeça erguida, não caia sobre o primeiro obstáculo que você enfrentar no seu caminho, tá certo? E sejam homens e mulheres pretas e pretos da melhor qualidade. Porque as pessoas, infelizmente, já nos falam, a gente sendo o que é. A gente sendo pessoas boas, as pessoas já falam, já nos apontam. Então, sejamos firmes e fortes. E aí eu vou dizer uma frase que eu falo, alegres e retumbantes. Vamos pra cima. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E vamos com tudo. Marcelo, obrigado, viu? Kézia, obrigado. Imagina. Agradeço. Seja bem-vindo sempre, Delei. Vocês são feras demais. Tamo junto. E no próximo programa, Kézia Neves. Tainá da Silva Costa. Esperamos vocês. Compartilhe, curte e bola pra cima. Até lá. Pode isso. pretos. Porque preto também pode. Beleza!